conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quando amanhecer, um dia fez para nós, alegremos e nele exultemos. É o grande dia no qual nós celebramos a ressurreição de Jesus, a Páscoa de Jesus. Cristo passou da morte para a vida, e essa é a alegria nossa, e do qual deve contagiar cada um de nós. E portanto, se cada um aqui acredita na ressurreição de Cristo, dê uma salva de palmas bem forte. Viva Jesus Cristo ressuscitado! Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos mostra 3 pontos do qual nós devemos entender, levar para o nosso coração e para a nossa vida, para que nós possamos começar bem vivendo a paz. Primeiro ponto, no Evangelho de João que nós vimos hoje, há alguns detalhes bem interessantes, do qual nos leva a meditar. Às vezes passa despercebido quando a gente lê, mas eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que fala, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo onde Jesus ressuscitou, logo de manhã cedo, pela madrugada, Maria Madalena vai ao túmulo. Por que no primeiro dia da semana? Porque o primeiro dia da semana foi onde Deus criou toda a criação. E agora Ele recria em Jesus. E por isso que, para nós católicos, domingo, aí passa a ser o dia do Senhor. Porque além dele criar, Ele recria a criação. Faz tudo novo no domingo. Então por isso o domingo para nós é sagrado. Nós não podemos faltar às nossas celebrações de jeito nenhum. Aqui nós temos a celebração todos os domingos, 8 horas da manhã, faz um esforcinho de celebrar, e depois tem o dia todo para viver. Para jogar bola, para ir almoçar, para ir assistir o jogo, para ir para a festa, mas nunca deixe de celebrar o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição. Então Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus e vê que o túmulo
está vazio. Tinha removido a pedra. E aí, ela corre e avisa a Pedro e o discípulo que Jesus amava. Não fala o nome desse discípulo. Alguns teólogos falam que era João, o evangelista. Mas por que não fala o nome desse discípulo que Jesus amava? Porque quer dizer que é cada um de nós, do qual nós somos amados por Deus, do qual nós somos queridos por Deus. Esse é o anúncio que Maria Madalena faz para nós aqui hoje nessa celebração. Tiraram a pedra do túmulo. Ele não está lá mais. Falou para Pedro e fala para todos nós aqui reunidos hoje. Então, nós somos os discípulos amados de Deus. E aí acontece o quê? Pedro, o discípulo que Jesus amava, vão correndo para o túmulo. Acontece que o discípulo chega primeiro. Pedro era mais velho e ficou meio cansado, estava meio sedentário, né? Estava meio cansado, chegou por último. Mas um detalhe interessante: o discípulo, ele vai até a porta, olha e não entra. Ele não entra. Ele espera Pedro primeiro chegar. Por que isso? Para mostrar a obediência. Pedro ali representa a igreja, a autoridade da igreja. E na vida tem que ser assim, nós temos que respeitar o nosso Papa, os nossos bispos, o nosso padre. Às vezes a gente quer passar por cima do padre, quer passar por cima do bispo, quer fazer do jeito nosso. E não é assim. Temos que entender qual é o nosso lugar. E o discípulo amado, ele entendia bem qual era o seu lugar. E por isso que esperou Pedro chegar, para que Pedro pudesse entrar e pudesse ver ali aquela cena. E acontece o quê? Pedro entra, tanto o discípulo já tinha visto, mas Pedro entra, vê o quê? E aí é um detalhe interessante do Evangelho, que muitas vezes passa despercebido. Ele vê os panos, os lenços no chão, e tem um pano do qual cobria o rosto de Jesus, que é o santo sudário, dobrado em cima do túmulo. E com isso eles acreditam que Jesus ressuscitou. Por isso passa despercebido. Quando a gente lê, a gente fala por que eles acreditou. Por causa desse pano dobrado. Por quê? Na época de Jesus tinha um costume de quê? Para cear, para jantar, as pessoas lavavam as mãos, lavavam os pés, e a toalha ficava junto com eles na hora de cear. Quando terminava a refeição, o dono ou a pessoa, ceou, dobrava o pano e deixava junto ao prato, para simbolizar ao servo que ele tinha acabado, mas ele voltaria. E assim eles lembram Jesus por quê? Porque Jesus, na última ceia, na quinta-feira santa, ele falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então este foi um sinal de que eu morri, mas eu ressuscitei. Então é um detalhe muito interessante, do qual passa despercebido por nós. Muitas vezes a gente não conhece. Então por isso que eles identificaram que Jesus ele morreu, mas Jesus ressuscitou. O que nos chama a atenção no Evangelho é o quê? Que nós devemos olhar para o túmulo de Jesus neste domingo e ver que ele está vazio, ele realmente ressuscitou. Ele está presente no meio de nós, em cada um de nós. Isso não é um ponto, não faz de conta. Ele realmente ressuscitou. Tanto é que aí passamos para o segundo ponto dessa liturgia, que é o quê? Na primeira leitura,
o quê? Nós vivemos com Jesus, vimos Ele pregar, vimos Ele curar, vimos Ele ser perseguido, vimos Ele ser crucificado, mas vimos Ele ressuscitar. E isso nós somos e damos testemunhas da ressurreição. Coisa que não foi dada a todos, mas alguns do qual Ele escolheu. E a prova do qual Jesus ressuscitou aqui, Ele conviveu com a gente, comeu, bebeu, deu seus últimos ensinamentos, e nós somos testemunhas da ressurreição. Ou seja, além de nós termos uma prova que é o santo estudado, que a gente sabe muito bem, sabemos até hoje que até hoje não achou o corpo de Jesus, mas existe essa tradição, este testemunho que é passado de geração em geração e está até hoje vivo entre nós. Desde os discípulos, que Jesus realmente ressuscitou dos mortos. E por isso que na primeira leitura, esse é o segundo ponto. Nós devemos ser testemunhas da ressurreição. Devemos testemunhar Jesus ressuscitado. Não podemos deixar isso só para nós. Porque às vezes a gente fica com vergonha de falar, de mostrar, né? Da ressurreição de Jesus. Às vezes a gente tem vergonha de ser alegre porque Jesus ressuscitou, de cantar, de mostrar para as pessoas que Jesus realmente ressuscitou. A gente às vezes fica mais um cara de Sexta-feira Santa do que uma cara de ressurreição. Então, por isso, assim como os discípulos foram testemunhas da ressurreição, nós devemos ser testemunhas da ressurreição. Jesus realmente ressuscitou, está vivo, está no meio de nós. E devemos mostrar para o mundo tão marcado por tanta morte, tanta guerra, né? Tanta morte, tanta guerra, tanta violência, tanta injustiça. E nós devemos mostrar a luz do ressuscitado. Devemos ser testemunhas. Então, olhar para o túmulo e dar testemunho. E aí partimos para o terceiro ponto do qual nos chama a liturgia, que é uma segunda leitura. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Nós passamos 40 dias nos preparando aí para a quaresma. Cada um do seu jeito, né? Fazendo suas orações pessoais, rezando rosário de manhã, fazendo dia sacra, fazendo encontro com a fraternidade, vindo as celebrações, mas nada vai surtir efeito em nossa vida se nós realmente não ressuscitarmos com Cristo e buscarmos ser pessoas novas. Não adianta de nada a gente ter feito 40 dias aí, ó, eu não vou falar mal da vida de ninguém. Aí a gente Deus sempre convite, fala, inferniza a vida da pessoa. Não adianta de nada. Não adianta de nada. Como eu já falei aqui, e volto a falar, como eu ouvi muitos que se dizem católicos. Reza 40 dias, acorda 4 da manhã, mas não converte de coração para ter uma vida na comunidade. Não adianta. Não vem participar das celebrações, não vem participar das pastorais, que são muitas e que precisam do nosso dom. Não adianta. Aí a nossa fé é em vão, a gente perde tempo, a gente vive só de aparência. E nós não podemos ser assim. Porque nós, quando a gente presta conta com Deus. Então, se nós realmente ressuscitarmos com Jesus, temos que buscar as coisas do alto. Não dá para a gente, na quaresma, viver bonitinho, aquela vida de santidade, e agora voltar para o pecado. Não dá. Não dá. Ou a gente realmente entende que ressuscitou, vida nova, ou então por isso é necessário buscar sempre as coisas do alto. Porque é para lá que nós vamos, nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para ser semente, para ser eterno aqui não. Sabemos que o nosso caminho, todos nós, com fé em Deus, é chegarmos à eternidade. Mas temos que fazer por onde? E não é só 40 dias que temos que fazer a vida inteira. É a vida inteira.
Então, por isso que a ressurreição de Jesus nos chama a isso, a viver, a mostrar, a testemunhar, a olhar que Ele não está lá, eu também não devo estar lá. Porque tem gente que vai até a Sexta-feira Santa, Jesus morre junto e ressuscita do amor. E nós não podemos ser assim. Devemos ressuscitar com Jesus. Essa é a grande alegria de nós sermos católicos. Tanto é que a maior festa que nós celebramos é a festa da Páscoa. Porque é a certeza que todos nós também chegaremos à ressurreição um dia, assim como Jesus. Nós iremos vencer a morte. Mas temos que fazer por onde? Então, que possamos, neste dia, olhar para o túmulo, ver Jesus realmente ressuscitou, está vivo, está presente no meio de nós. Testemunhemos a nossa fé com alegria, com amor, e que busquemos sempre o alto. Amém? Amém.